Olá, é com satisfação e alegria que estou na sua presença mais uma vez para gravar um momento de reflexão. Obrigado pela sua participação, eu agradeço. O canal Varal está à sua disposição. Curte, compartilhe e participe conosco. O meu muito obrigado. Vamos falar hoje sobre a divisão da Igreja Católica. Nós vamos mostrar os fatos importantes que hoje nós temos a Igreja Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa. A Igreja Católica, ela se dividiu e parte dela tornou-se, que nem eu falei, a Igreja Ortodoxa, num evento conhecido como o Grande Cisma do Oriente, que aconteceu em 1054. Essa separação foi o ponto culminante de séculos de desentendimentos culturais, políticos e teológicos entre o Ocidente por Roma e o Oriente por Constantinopla. Mas antes vamos lembrar de uma outra divisão a posteriori. Eu estou falando de Martinho Lutero, que iniciou o protestantismo em 1517 ao questionar abusos da Igreja Católica, principalmente com a venda de indulgências relativamente sobre a compra do perdão dos pecados. A interpretação que Martinho tinha, quem tinha pecado pagava uma quantia à igreja e assim era absolvido. A sua intenção era reformar a igreja, não dividi-la, em especial fazer cumprir a Bíblia em sua raiz. Mas a recusa em se tratar de suas 95 teses e a excomunhão geraram um rompimento defendendo a salvação pela fé e a Bíblia como a única autoridade. No caso de Martinho, ele teve seus principais motivos e ideais. Ele criticou, conforme eu falei, as indulgências duramente, onde Lutero se revoltou contra a comercialização da salvação, onde o perdão era vendido para financiar benefícios à Igreja Católica. Mas vamos voltar a falar sobre os principais motivos da divisão da Igreja Católica, que criou um braço paralelo à Igreja Ortodoxa, que foi criada com essa divisão. Tudo se iniciou sobre uma disputa de autoridade do Papa versus os patriarcas. Preste atenção que você vai entender. A autoridade papal da Igreja Católica Romana defendia que o Papa, o Bispo de Roma, tinha jurisdição universal sobre toda a Igreja cristã. Era o que estava acontecendo. E que ele era o mandatário único da Igreja Católica. Já pela visão ortodoxa, a Igreja Oriental, sediada lá em Constantinopla, reconhecia o Papa como o quê? Como o primeiro entre os iguais, ou seja, digno de honra, mas rejeitava que ele tivesse autoridade direta sobre os outros o quê? Patriarcas da Igreja Oriental. Aí começou toda essa confusão. E, resumidamente, os motivos principais foram a rejeição ortodoxa da autoridade suprema do Papa. Ou seja, as suas diferenças litúrgicas e a disputa teológica sobre o filioque, tudo isso foi a causa dessa cisão. Mas o que é o significado da palavra filioque? O denominado fator filioque é o que a Igreja Ocidental, ou seja, a Igreja de Roma, adicionou ao credo niceno, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, que é o chamado filioque em latim. Essa pequena divergência por questão de interpretação. Os ortodoxos rejeitaram essa mudança teológica, afirmando que o Espírito procede apenas do Pai. Essa na visão ortodoxa. E tudo começou pelas interpretações diferentes, cada um tinha um modo de pensar. O chamado cisma aconteceu em 1054 e o Papa Leão IX e o patriarca de Constantinopla, chamado Miguel
Celulário excomungaram-se mutuamente, um excomungou o outro. E nenhuma das partes tinham visões iguais, cada um pensava um diferente. Um tinha uma visão e entendimentos diferentes teologicamente do outro, e assim aconteceu essa cisão. Reafirmo, o que marcou muito essa ruptura foi as diferenças teológicas. O tal filioque, como disse, o Ocidente adicionou a frase filioque, que quer dizer e do filho, ao credo niceno, afirmando que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Era uma afirmação clara, já positivamente aceita na Igreja Católica. O Oriente defendia que o Espírito procede apenas do Pai, considerando a adição ocidental como uma heresia. Tudo isso por uma questão de interpretação. Outro fator foi o chamado pão ázimo. A Igreja Romana começou a usar o pão ázimo, ou seja, aquele pão sem fermento na Eucaristia, enquanto a Oriental usava o pão fermentado, gerando atritos sobre a tradição correta. Tudo detalhe humano. Eu disse humano. Resumidamente, brigavam apenas por detalhes e cada um tinha sua própria visão, seu próprio entendimento. Outro fator que muito quis dizer sobre esta cisão, também prevaleceu as diferenças culturais e linguísticas. Na verdade, veio à tona as duas línguas, o latim versus o grego. Era outro motivo de diferença. O Ocidente falava latim e o Oriente falava grego em suas missas. A falta de comunicação facilitou maus entendidos teológicos, pensamentos diferentes. Já sob o ponto de vista celibato, os costumes do clero eram diferentes. No Oriente, os padres podiam se casar antes da ordenação, enquanto no Ocidente, o celibato clerical tornou-se regra, não era permitido. Se já não bastasse tantos problemas, também teve outros fatores políticos. Com a divisão do Império Romano, lá no Ocidente e o Oriente, a subsequente queda de Roma, as duas metades tomaram rumos políticos diferentes. Quando houve a queda de Roma, cada um tomou um caminho próprio. A Igreja Oriental estava muito ligada ao Imperador Bizantino, enquanto a Ocidental se aproximou dos reinos francos, ou seja, seguiu outro caminho político. Mas o que aconteceu em 1054? O cardeal Humberto de Silva Cândida, representante do Papa Leão IX, foi a Constantinopla para tentar resolver essas tensões. Mas a missão, ela fracassou. E ele excomungou o patriarca Miguel Celulário. Em resposta, Celulário excomungou também o Papa. Olha que absurdo! Mas somente após longas datas, as excomunhões foram anuladas no ano de 1964 por Paulo VI e Atenágoras, que eram os dois mandatários da Oriental e da Ocidental, que era a divisão entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. Até hoje, as divergências sobre os poderes do Papa continuam sendo um grande obstáculo à unidade entre católicos e ortodoxos. A Igreja Ortodoxa rejeita a jurisdição universal do Bispo de Roma, que é o Papa, assim como o dogma da infalibilidade do Pontífice. Já o ortodoxo é uma palavra derivada da palavra grega, que significa o quê? O quê? Significa ensinamento correto. E a palavra católica significa universal. Esse é o sentido da palavra e o bom entendimento. Mas uma coisa continua em comum. Como outras doutrinas cristológicas,
a ortodoxa acredita que Jesus Cristo era o Messias, esperado pelos judeus, Deus de Israel, o eterno e consubstancial ao Pai, que encarnado que veio a redimir a humanidade. Diante deste fato inusitado, a Igreja Ortodoxa é uma das principais igrejas cristãs. Ela se reconhece como a verdadeira igreja instituída por Jesus Cristo. O pensamento deles e a seus líderes como sucessores dos apóstolos. Seus fiéis são chamados de cristãos ortodoxos. É interessante dizer, olha que eu vou falar, que apesar de todos esse imbróglio, o Vaticano reconhece a Igreja Ortodoxa como uma igreja cristã com sucessão apostólica legítima e sacramentada de acordo com os válidos, coisas válidas, incluindo o batismo e a Eucaristia. Embora não sejam em plena comunhão desde 1054, o diálogo teológico continua, com os ortodoxos reconhecendo o Papa como simplesmente o quê? O primeiro patriarca, ou o primeiro entre os iguais, mas rejeitando a sua jurisdição universal, ou seja, não reconhecem a Igreja Católica como mandatária sobre a Igreja Ortodoxa. Atualmente, o líder patriarca da Igreja Ortodoxa é Inácio Efraim II, patriarca da Igreja Ortodoxa Síria. A igreja tem a sua sede sacerdotal lá em Damasco, lá na Síria. É bom saber que a Igreja Ortodoxa utiliza a Septuaginta, que é a tradução grega antiga, como base para o Antigo Testamento, que contém mais livros do que as Bíblias protestantes e católicas, incluindo livros, eu vou dizer, como os livros de Mecabeus e o Salmo 151. Embora não exista uma única Bíblia oficial, uma única Bíblia de estudo ortodoxa, ela é amplamente e é usada em inglês, e os ortodoxos valorizam uma interpretação baseada na tradição da igreja. Essas diferenças que culminaram com essa cisão, vamos falar assim, não houve um desmembramento total, porque a Igreja Católica ainda aceita a Igreja Ortodoxa como um braço dela. Portanto, essa questão de interpretação bíblica, questão de acrescentar mais livros, questão de ter partido por um movimento político na época, tudo isso hoje reduziu a Igreja Católica em duas: a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa. E assim, eu espero ter contribuído para que você possa entender bem as questões por aqui dirimidas. O meu muito obrigado, continue conosco, apoie-nos e seja presente cada vez mais. E nós te agradecemos por tudo que você tem feito pelo @canal Varal, com o meu muito obrigado.